Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, dia 2 de setembro. 2 de setembro. Ontem a gente falou como é importante o mês de setembro, o mês da Bíblia, de nós termos esse compromisso de todos os dias meditar a Palavra de Deus. Está aí, o Rezando com a Palavra de Deus é uma proposta. Tem outras propostas, ou ler direto, cada um fazer a sua reflexão, mas como é bom ouvir o texto e ouvir um jeito de entender aquele texto. São muitos jeitos de entender, né? E a gente tem uma riqueza aí de pessoas que sabem nos situar no texto, a partir do contexto, mas não basta saber o contexto, senão a gente vai ficar sabendo de história, de economia, de geografia. Nós precisamos depois pegar o espírito da Palavra de Deus. O próprio Jesus diz, olha, o espírito vivifica e a letra é morta. Então nós temos que pegar o espírito, isto é, o que essa palavra pode ser vivencial na minha história, na minha trajetória, no meu existir. Então, além da gente fazer esse compromisso de todos os dias ou rezando com a Palavra de Deus, ou lendo a Bíblia, nós também poderíamos fazer uma evangelização. De que forma? Indicar o rezando pela Palavra de Deus, com a Palavra de Deus, indicando para pessoas que não são ainda seguidoras. Que tal, hein? Missionários e missionárias do Rezando com a Palavra de Deus. Isso é muito bacana, muito bacana. Fica aí o convite, claro, é um humilde convite. E o Edilson foi quem deu dessa ideia. E eu disse, vamos multiplicar isso sim. Cada dia indicar e cada dia acompanhar, mas também indicar para uma outra pessoa para que ela faça o mês da Bíblia meditando todos os dias a Palavra de Deus. Porque estamos felizes, segundo dia do mês de setembro, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Palavra de Deus desta quinta-feira é de Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens.
Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam que Jesus percorria muitas distâncias. E quando não era caminhando, era com barcas. E olha só, Jesus entrava nas barcas, ensinava as pessoas, e a barca nem era de Jesus, as barcas nem eram de Jesus. E ele deu uma olhada naquelas duas barcas que tinham retornado da pesca, e os pescadores estavam lavando as redes. Certamente Jesus já tinha algum conhecimento, mas ele viu Simão Pedro e disse: olha, Simão Pedro, lança de novo as redes. O que Pedro disse para Jesus? Ele ainda não era apóstolo de Jesus, né? Mas certamente era um dos admiradores de Jesus. O que Pedro disse? Pedro disse: Senhor, olha aqui, ó, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, em resposta, né, como reconhecimento ao teu pedido, nós vamos lançar. Conclusão, pegaram tantos peixes que a barca quase afundava. Tiveram que chamar outra barca, onde estava Tiago e João, vieram também eles para ajudar. E aí, quando Pedro viu, esse texto bíblico pode ser chamado de pesca milagrosa, a pesca milagrosa. Quando Pedro viu aquele fenômeno, pensa, pescador passar a noite toda pescando é um sacrifício, as ondas, o trabalho, assim por diante, sem dormir. Eles estavam cansados, mas de repente eles se veem encantados. E aí Pedro, quando viu aquele milagre, o que ele fez? Ele quis se jogar nas águas, ele disse: Senhor, eu sou pecador, e ele se sentiu, porque eu acho que também pensou, eu duvidei dele e de fato ele é o Senhor. E o que Jesus diz para Pedro? Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Bonita essa expressão. Então vejam, Jesus está percorrendo, faz milagres, mostra a sua divindade para aqueles que tinham dificuldades. E vejam que Jesus faz milagres a partir do esforço das pessoas, daquilo que era comum, natural lá naquele ambiente, né? Tanto é que Lucas, quando descreve, ele descreve um cenário que a gente imagina duas barcas paradas, pescadores lavando as redes, e depois Jesus sobe numa barca, continua falando para as multidões e aproveita e dá um pequeno lance, isto é, uma pequena amostra para aqueles pescadores. Mas Jesus já tinha visitado o coração de Pedro e tinha visitado o coração de Tiago e João. E aí, o que ele poderia fazer para que eles se sentissem atraídos por Jesus? Jesus faz acontecer a pesca. Quando tudo estava fracassado, uma noite sem pescar, Jesus manda lançar as redes. Que Pedro era um mestre em pescaria. A turma lá tinha quilômetros andados em pescaria. E chega Jesus, um pregador que fazia isso, fazia aquilo, e de repente manda pescar, lançar de novo as redes. Mas escuta, eles podiam ter dito: mas tu não é pescador, tu não conhece os sinais aí da água, hoje não é um dia para peixe, o mar não está para peixe, podia ter dito, né? E no entanto eles obedecem Jesus. Quando nós obedecemos Jesus, milagres acontecem. Milagres acontecem. Isso é maravilhoso. E aí, olha só, Pedro deixa as redes e a barca. E eles deixam tudo e seguem Jesus. Quem nós estamos seguindo? Será que nós somos fiéis a Jesus?
Será que quando desanimamos a gente dá uma chance para ouvir Jesus nos dizer, lança de novo as redes? Mas tem um detalhe aqui que eu gosto muito. Antes de lançar as redes, antes de Jesus pedir para Pedro lançar as redes, ele pediu uma coisa muito interessante. Avança para águas mais profundas. Avança para águas mais profundas. Tem gente que só fica na margem. Tem gente que só fica na arquibancada. Tem gente que só fica observando. Tem gente que gasta os dias na aparência. Jesus quer profundidade. E é por isso que ele diz a Pedro, avança para águas mais profundas. Quantas vezes nossa fé é superficial? Por isso que não rende. Por isso que as nossas redes também estão vazias. É preciso avançar para águas mais profundas. E avançar para águas mais profundas é mergulhar neste mistério chamado Jesus de Nazaré. Que Ele nos dê esta graça, porque nós também queremos segui-lo. Nós também queremos deixar as redes das preocupações, das distrações, porque nós queremos colher outros frutos. Os frutos que não são contabilizados materialmente. Com o coração agradecidos e também, olha aqui, comprometidos, para encontrar, se Jesus chamou os pescadores, hoje Ele pede para cada um de nós encontrar mais gente para seguir o rezando com a palavra de Deus. Vamos fazer isso e vamos pedir ajuda para Ele mostrar o caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa quinta-feira, o nosso mês de setembro, mês da Bíblia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, obrigado. Nós estamos no mesmo barco. Paz e bem, santa alegria.